Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gilberto Júnior, sou pós-graduado em matemática, professor universitário e você está no Reflexões Matemáticas. Suponha que num processo seletivo você tenha tentado de absolutamente tudo para resolver um determinado problema, uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas e você não obteve sucesso. Mais ainda, suponha que o tempo que você estipulou para resolver esse problema está acabando e você não conseguiu resolver o problema. Não há problema nenhum em você adotar um critério de escolha para uma das 5 alternativas oferecidas. Agora, é claro, o critério de escolha tem que ser algo não muito aleatório. Então, esse é o tema do vídeo de hoje e eu te faço um convite para nós irmos ao ENA Profimate 2017 em sua questão de número 12, prova que foi realizada em outubro de 2016. É um problema de geometria euclidiana plana em que os elaboradores te fornecem um triângulo isósceles cuja base vale 5 e a altura vale 12. Ora, se a base vale 5 e a altura vale 12, a área pela aplicação da fórmula é igual a 30. Além disso, ele faz um corte nesse triângulo isósceles de tal forma que esse corte seja paralelo ao valor da base, que é 5. Portanto, ao fazer esse corte, você tem um triângulo isósceles em cima e um trapézio embaixo, de modo que as áreas dessas duas figuras sejam iguais. Ora, como nós determinamos que a área do triângulo maior é 30, então a área desse triângulo menor é 15 e a área do trapézio também é 15. Isso é do enunciado do problema. Qual é a pergunta? Ele quer saber o valor da base do triângulo isósceles. O valor da base do triângulo isósceles é a mesma base menor do trapézio. Pela construção da figura, fixe bem essa geometria na sua mente. E aí, o que me chamou a atenção foi o seguinte: todas as 5 alternativas oferecidas, elas possuem a raiz quadrada de 2. Item A, 5 raiz de 2. Item B, 6 raiz de 2. Item C, 5 meios vezes a raiz de 2. Item D, 3 raiz de 2. E item E, 5 quartos vezes a raiz quadrada de 2. O que a gente sabe do trapézio? Ora, o trapézio tem uma altura, uma base menor e uma base maior. A base menor, o valor dela é menor do que o valor da base maior. Isso é óbvio. O valor da base menor no trapézio é menor do que o valor da base maior. Mas é aí que isso te ajuda a eliminar 2 das 5 alternativas. Você elimina o item A e o item B. Por quê? Porque o item A é 5 raiz de 2 e o item B é 6 raiz de 2. Esses são valores maiores do que 5, porque a raiz quadrada de 2 é 1,41. Então 5 raiz de 2 e 6 raiz de 2 são valores maiores do que 5. Portanto, não pode ser o item A nem o item B. Por quê? Porque a base maior é 5. A base menor não pode ser maior do que 5. Descarta o item A e o item B. O que é que sobra? Item C, D e E. Eu vou falar para vocês como foi que eu agi nessas condições. Bom, sabendo que a divisão que ele faz, ele determina um triângulo isósceles em cima e um trapézio embaixo, de modo que essas duas figuras tenham a mesma área, isso me intuiu a concluir que o valor da base menor seja a metade do valor da base maior, para esse caso. E, portanto, dentre as 3 alternativas que sobraram, item C, item D e item E, eu marquei o item C, que é 5 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 2. Ou seja, 5 sobre 2 é a metade do valor da base maior, independentemente da raiz de 2 que esteja multiplicando aí. Porque, como eu falei, todos os 5 itens possuem a raiz quadrada de 2 nas suas possibilidades de resposta. Portanto, o item correto é o item C. 5 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 2. O que me levou a concluir isso? O fato de que a divisão que ele faz te fornece 2 figuras cujas áreas são iguais. Sugiro que você consulte o gabarito dessa prova e verifique que lá ele oferece 2 alternativas de resolução. A primeira delas é baseada em semelhança de triângulos. E a segunda delas é baseada exatamente no cálculo da área do triângulo isósceles menor e no cálculo da área do trapézio. E a partir daí ele faz umas contas e chega à conclusão de que o valor da base menor é, de fato, 5 meios vezes a raiz quadrada de 2. Eu vou deixar aqui na descrição um passo a passo que vai mostrar para você que o valor dessa base menor, em função da base maior,
é uma expressão que eu consegui construir. Então, eu sugiro que você siga lá o passo a passo e tente chegar numa expressão que eu coloquei, de forma que o único valor para que de fato esse corte te divida o triângulo em áreas que sejam iguais é exatamente em 5/2. Então, essa é a forma que a gente tem que analisar. Verificar se os itens de resposta possuem alguma semelhança, extrair outras propriedades, outras informações que estão além do enunciado e contrastar essas informações com os itens de resposta. Agora, é claro, o recomendável, o primeiro plano, a primeira estratégia que você tem que ter em mente é tentar resolver o problema com base na teoria. Não conseguiu? O tempo encurtou? Não tem problema nenhum de você escolher uma das alternativas. Mas se você escolher uma das alternativas com base em critérios que não sejam aleatórios, com base em critérios que você vá reconhecendo similaridade entre o enunciado e os itens de resposta, certamente você vai ter bastante sucesso. Se você é novo, se você é novo aqui no canal, se inscreva para nos dar uma força, assine o sininho de notificações para ser notificado e dê comentários e sugestões para nos incentivar a trazer um conteúdo matemático de qualidade que vai auxiliar você a ter sucesso nas suas investidas em matemática. Um grande abraço e até o próximo vídeo.